Então, mais uma vez, boa noite. Nós vamos estar trabalhando agora esse conteúdo que se refere à unidade, à unidade 4 do AVA. Esse curso se refere a parte, nós vamos estar falando nessa unidade 4 sobre alguns tópicos de recursos humanos, que é a área que vocês estão se formando, né? A formação de vocês na área de recursos humanos. É claro que você já tem vários conteúdos que vocês estão desenvolvendo. Isso aqui é uma pincelada em cima daquilo que vocês já viram, basicamente, ou estão vendo, e como fortalecer os pontos que já exploraram. Inclusive, vocês podem interagir comigo à vontade, para que a gente possa ter um melhor resultado. Então, vamos lá. Vamos falar sobre liderança, alguns aspectos de liderança. Esses aspectos de liderança, vale lembrar que liderar é sempre o processo de conduzir pessoas. Liderar é estar levando pessoas a realizar atividades, desenvolver tarefas e a se realizarem também enquanto profissionais. Isso é a arte da liderança. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados para que contribuam da melhor forma com os objetivos do grupo ou da organização. Então, liderar, de acordo com Chavenato, Alberto Chavenato, é o ato de conduzir pessoas. Genericamente, nós temos 3 tipos de liderança. Os demais tipos de liderança que são abordados e que são apresentados por outros autores, vocês estão me ouvindo bem? Está bem claro aí? Sim. Ótimo. Então, os demais tipos de liderança, na verdade, evoluíram a partir desses 3 tipos de liderança básicos. São lideranças básicas ou genéricas. A partir delas que se desenvolvem as demais tipologias de liderança. As lideranças mais genéricas são estas: autoritária, democrática, liberal ou laissez-faire. O que é a liderança autoritária? São modelos muito fáceis, muito bem compreendidos por vocês, eu tenho certeza. O autoritário, a gente vivencia tudo isso, todos esses modelos de liderança aí no cotidiano. A liderança autoritária é aquela que impõe, que decide tudo, que se isola, né? Então, é a liderança autoritária. A liderança democrática é aquela que traz os seus colaboradores para participar do processo. Ela pode ser consultiva ou ela pode ser participativa. Essa democrática, ela ainda pode ser consultiva ou participativa. Democrática consultiva é quando traz os colaboradores, consulta-os, mas ele decide, o líder ainda decide. E colaborativa é aquele que traz os colaboradores e todos juntos tomam uma decisão. Todos juntos tomam a decisão. Então, essa democrática ainda tem essa vertente. Ela pode ser consultiva, apenas consulta, mas ele toma a decisão, ou participativa, quando todos participam, todos tomam a decisão juntos, o líder e o grupo que ele lidera. E a liberal, laissez-faire, é aquele modelo de liderança onde o gestor ele sai empoderando todo mundo para que tomem as decisões sem que ele influencie ou sem que ele participe do processo. Ele empodera as pessoas, os grupos, e se ausenta do processo decisório, e se ausenta da tomada de decisão. Então, nós temos basicamente esses 3 tipos genéricos de liderança.
Mas, com a evolução da ciência da liderança, do estudo sobre liderança, vários autores começaram a fazer pesquisas em várias instituições. Vocês vão ter, com certeza, uma disciplina de liderança, onde vai ser estudado bem melhor essa característica da liderança, com mais pormenores, com mais detalhes. Mas Oliveira, por exemplo, apresenta que, a partir do estudo de várias escolas, americanas principalmente, Ohio, Michigan, eles desenvolveram modelos de liderança a partir do comportamento das pessoas, dos líderes dentro das instituições. Que, na verdade, esses modelos são apenas uma variação dos modelos genéricos que vocês já viram lá atrás. Autocrático, democrático e liberal. Então, aí Oliveira aponta mais alguns tipos de liderança, que são a liderança situacional, que é o tipo de liderança em que o líder ele se adequa à ocasião, à situação. É um conjunto das três. Ele é autoritário quando a ocasião requer que ele seja autoritário. Ele é democrático quando a ocasião requer que ele seja democrático. Ele é liberal quando a ocasião requer que ele seja liberal. Então, é o que nós conhecemos por liderança situacional. De acordo com a situação, ele se coloca num daqueles modelos genéricos. É o momento em que precisa decidir e impor a decisão, porque não consegue chegar a um denominador comum, então ele se torna autoritário. Não, mas o grupo ajuda muito, então ele traz a liderança democrática. Aí eu preciso me ausentar, eu preciso viajar, eu preciso fazer uns negócios fora, então eu vou ter que empoderar vocês para vocês irem resolvendo as situações. Liberal. Então, liderança situacional corresponde a isso. A liderança servidora é aquela em que o líder ele vai buscar conhecer os subordinados de forma individual, entendendo suas limitações e potenciais de cada um e buscando desenvolvê-las. É aquela liderança onde assume o papel de tutor. O líder se torna um tutor. Ele vai individualmente desenvolvendo, compreendendo, desenvolvendo cada um dos seus subordinados. É a liderança servidora, essa liderança tutora. É a mesma coisa. Liderança carismática é aquela liderança onde os seus seguidores vão fazer aquilo por você, vão aceitar suas imposições, porque eles confiam em você, porque eles acreditam no teu potencial, na tua capacidade, no teu carisma. Então é o que chamamos de liderança carismática, a liderança dos padres, dos pastores, dos líderes religiosos, liderança carismática. Não é porque é uma determinação, mas sim porque eles seguem o seu carisma. Vê em você uma grande capacidade. Então, é liderança Professor, carismática. Oi, diga. tem como mandar mais um link, porque tem muita gente falando que não tá conseguindo entrar na aula. Então, vamos lá. Deixa eu mandar novamente aqui o link. Mandar novamente. Vamos lá. Coloque lá, Carlinha. Esse estou mandando com a chave também e a senha. Os dois. Pronto. Tá lá de novo. Carla, você posta novamente no grupo para ver se eles acessam, conseguem acessar. Certinho? Enquanto isso, vamos voltar lá para o nosso material. Então, vamos lá. Como eu disse, a liderança situacional, liderança servidora. Liderança situacional é aquela que se ajusta de acordo com a ocasião. A servidora é aquela em que o indivíduo ele é um tutor dos potenciais de cada
cada colaborador. Carismáticos são aqueles que você não tem colaboradores, você tem seguidores, né? Porque eles ali obedecem segundo o seu carisma, suas competências. Aí nós temos também, além desses, nós temos a liderança transacional. Que liderança é essa transacional? É quando o líder ele consegue que os seus colaboradores desenvolvam suas atividades por meio do que eles vão receber em contrapartida. São líderes que estabelecem liderança pela contrapartida, pelas transações. Se você fazer o seguinte, se você fizer desse jeito, você ganha isso. Se você não fizer do jeito que eu estou mandando, você vai ser punido, você vai ter o corte do seu salário. Então, sempre estabelece premiações e punições. Isso é liderança transacional. A transformacional é aquele que vai buscar, junto aos seus colaboradores, um desenvolvimento deles, a sua desenvolver suas potencialidades. Basicamente é o líder coach, né? Aquele líder que ele vai buscar desenvolver toda a capacidade, toda a competência dos seus colaboradores. Em cima disso que ele faz eles trabalharem. E a liderança baseada em valores, que é o líder, ele identifica as características pessoais, a cultura do indivíduo, os talentos do indivíduo e age de acordo com esses valores. Conjunto de experiência, conjunto de conhecimento que o indivíduo, que os colaboradores têm, e aí ele se lança a mão dessas culturas. Seria como, por exemplo, se fez regueiro para poder potencializar o potencial daquele regueiro, se fez religioso para potencializar a capacidade do pessoal religioso. Então, esse é o líder que se baseia nos valores. Então, nós temos, de acordo com Oliveira, né, mais uma vez, Chavenato nos traz os tipos genéricos, autoritário, democrático e liberal. E Oliveira já vai trazer os 6 tipos de líderes, que são uma variação dos 3 anteriores: situacional, servidor, carismático, transacional, transformacional e o líder que se baseia em valores. Então, liderança, a administração do século XXI que se fala aqui no tema central, que o indivíduo, o gestor, o profissional de RH, ele precisa, enquanto líder, ele precisa saber se posicionar diante dos seus colaboradores para buscar neles potencial, para desenvolver as atividades da melhor forma possível e gerar com isso competitividade para a empresa. O recurso humano sendo trazido como elemento-chave de negócio para a empresa. A atitude dele de liderança vai alavancar o potencial do profissional que está comandando. Então, ele tem que ter um desses perfis para poder melhor explorar os seus profissionais, os seus colaboradores. Ele precisa estabelecer um perfil de liderança. Muitas vezes, na maioria dos casos, o líder ele se apresenta em vários tipos de liderança desses que estão apresentados aqui. Ele veste a camisa desses modelos aqui variadamente. Uma hora ele é transformacional, outra hora é transacional, outra hora ele assume o papel de situacional, carismático. O importante é que ele saiba, em cima do grupo dele de trabalho, dosar sua liderança, estabelecer sua liderança da melhor forma possível, em que traga os melhores resultados para a empresa e o desenvolvimento das pessoas. Traga resultados econômicos para a empresa e resultados sociais para todas as pessoas envolvidas. Fala dos paradigmas da gestão contemporânea. Quais são os novos paradigmas da nossa gestão, da gestão atual? São basicamente ditados lá no texto,
estou explorando aqui o material lá do AVA, ditado lá no texto, são 3 os novos paradigmas. Um é o que nós já falamos, o foco nas pessoas, é a liderança das pessoas, que precisa ser bem estabelecida, né? Então, hoje as organizações modernas têm foco nas pessoas, como sendo a gestão de pessoas um recurso de vantagem competitiva para a empresa, transformar o grupo de pessoas, a gestão de pessoas em diferencial competitivo. O outro paradigma que é enfrentado nos dias atuais é o foco nos resultados. O que são esse foco nos resultados? Dar resultado naquilo que você está desenvolvendo para que possa gerar lucratividade, competitividade e todos os stakeholders envolvidos eles saiam satisfeitos. Você tem compromisso com resultados, oferecer resultados para os associados da empresa, oferecer resultado para o público interno da empresa, que são os seus colaboradores, seus colegas de trabalho, e oferecer resultado para os stakeholders externos também, para a comunidade, para os fornecedores, para os parceiros. Então, você tem esse resultado que engloba todos os stakeholders da empresa que você precisa gerar resultados positivos para ele, lucratividade para todos. Lucratividades ou respostas sociais para todos. É um grande desafio da gestão moderna. Trabalhar bem as pessoas, gerar excelentes resultados e também não pode esquecer as questões ambientais, que entra na questão principal da sustentabilidade. Outro grande foco, outro novo paradigma que todo profissional da área de RH ou qualquer outra área, financeiro, produção, qualquer outra área, tem que conviver nesse atual momento dos negócios, é a questão ambiental, que está dentro da sustentabilidade. Está dentro da sustentabilidade. Na verdade, tudo isso aqui, esses 3 paradigmas, compreendem a sustentabilidade. Os 3 paradigmas, pessoas, resultados e ambiente, compõem os 3 paradigmas que compõem a sustentabilidade, compõem as responsabilidades. Vamos entender o que é sustentabilidade? Sustentabilidade, já falamos várias vezes, vocês já devem ter ouvido falar, devem ter discutido em sala de aula ou com outros professores. Sustentabilidade é agregar as 3 responsabilidades, é desenvolver trabalho em cima das 3 responsabilidades, que é a responsabilidade ambiental, as questões ambientais, responsabilidade social, questão das pessoas, responsabilidade com as pessoas internas e externas, e responsabilidade econômica, resultados, gerar resultados satisfatórios para todos, economicamente. Então, essas 3 responsabilidades compõem o que é chamado de sustentabilidade. É o que dá sustento hoje ao desenvolvimento econômico-social das organizações. Elas precisam ter esse foco: pessoas, resultados e questões ambientais. Todo o desenvolvimento do trabalho de vocês precisa estar focando essas 3 perspectivas. Todo o trabalho, no momento que for desenvolver um trabalho, tem que pensar qual é o resultado econômico que eu vou ter com essa ação. Qual é o resultado social que eu vou ter com essa ação? Qual é o resultado ambiental que eu vou ter com essa ação? Então, todas as ações, elas precisam focar esses 3 elementos que formam o paradigma atual da gestão. Deu para entender até aqui, gente? Tá dando para entender? Não. Alguém pode me dar o feedback? Plenamente, professor. Tá dando, né, para entender, né? Então, Professor, olha no seu WhatsApp lá por favor, o vídeo que eu mandei, que a menina me mandou agora lá do grupo.
Tô Uma olhando outra que aqui. não está conseguindo. O ID da reunião não é válido? Será que ela não está clicando naqueles primeiros? Será que ela Eu não já clicou naquele... falei que era nos No outros. último, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver se no vídeo aparece aqui qual é o... Só um minutinho. Deixa eu ver se é o mesmo que a gente está usando aqui por último. O último que eu lancei mão aqui foi o... Ó, viu? Ela clicou aqui, pelo visto, lá de cima. Não está batendo com o que está aparecendo no vídeo aqui, olha. É os primeiros lá que eu deixei. Então, nesses links primeiros lá, deu problema. Então, é nesses últimos, fala para ela que é para eles clicarem nos últimos que foi postado, e no último que foi postado. Tá. Tá certinho. Então, vamos voltar lá para o nosso material. A maioria consegui aqui, né? Um ou outro é porque estão clicando errado, com certeza. Prazer em ter vocês aqui participando aqui da nossa live. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos continuar. Então, esses são os paradigmas do aumento total da gestão, né, que o profissional de RH vivencia e vivenciará, e cada vez mais buscando mais eficácia nesses pontos, pessoas, resultados e sustentabilidade de modo geral, em questões ambientais. Qual a importância dessas novas tecnologias no pensamento gerencial? A gente não pode esquecer que, além da sustentabilidade, e dentro mesmo da sustentabilidade, as tecnologias da informação, as inovações tecnológicas, elas são fundamentais para o desenvolvimento e para a gestão das empresas. Hoje não dá para trabalhar sem conhecer as tecnologias. As tecnologias da informação que vão trabalhar todas as informações, os dados que fluem dentro da empresa. As informações, os dados, as informações, elas precisam ser devidamente tratadas, devidamente processadas e devidamente armazenadas e distribuídas. Se isso não acontecer, a organização ela não vai fluir, ela não vai funcionar. Então, há necessidade de saber tratar, saber usar as tecnologias da informação dentro das empresas. Todas as empresas elas trabalham com tecnologias, trabalham com computadores, trabalham com smartphones, trabalham com as tecnologias de um modo geral, computacionais, e o profissional ele precisa saber manipular essas tecnologias até um certo ponto. E até onde ele não consiga, a partir do momento que ele não consegue manipular essas tecnologias, ele precisa saber acompanhar aqueles que manipulam. Então é importante conhecer essas tecnologias, não conhecer com profundidade, porque você não vai estar fazendo um trabalho técnico, você vai fazer um trabalho de gestão. Mas precisa ter um conhecimento mínimo para poder acompanhar o desenvolvimento dos processos tecnológicos. Então é importante conhecer as tecnologias da informação que serão utilizadas dentro das empresas. Quanto mais você conhece a tecnologia da informação da empresa, mais seguro você fica para poder usar essa tecnologia como diferencial competitivo em relação às suas concorrentes. Investimento em nova tecnologia permite a realização de melhorias e redução substancial nos custos operacionais. Investir em tecnologia tem custo, às vezes o custo é alto. Então é necessário fazer o planejamento, a previsão, para saber se é viável, não é viável, vale a pena ou não vale a pena. A implementação de novas tecnologias, das inovações tecnológicas, mas sabendo que quanto melhor essa tecnologia, melhor e maior será o seu diferencial em relação aos seus concorrentes. Então, precisamos também ter um pleno
conhecimento das tecnologias para poder você trabalhar de forma eficiente dentro das empresas. Tudo está conectado, precisamos conhecer as tecnologias físicas e as tecnologias virtuais para melhor desenvolver os seus trabalhos, os nossos trabalhos. A gestão estratégica de recursos humanos. Hoje, valorizando cada vez mais a área de recursos humanos, para que a gente estabeleça a área de recursos humanos com um papel estratégico para a organização, ela precisa ser transformada. O capital humano da organização, ela precisa ser tratada com capital diferencial, que vai gerar vantagem para a empresa. As pessoas hoje podem se tornar vantagem competitiva para a empresa. Eu tenho um cara fantástico que outra empresa não tem. Faz coisas assim que qualquer outra empresa gostaria de ter e não tem. Então, ali eu tenho indivíduo, um capital humano, que se tornou uma vantagem competitiva para a empresa. Então, é importante saber lidar com o recurso humano, e esse recurso humano ele precisa se transformar num componente estratégico, para a organização. As empresas podem criar vantagem competitiva quando têm ou desenvolvem recursos que sejam valiosos, raros, limitáveis e organizados, como nós já falamos na aula passada. Precisa reconhecer os recursos e como recursos essenciais, como competências essenciais e transformá-los em vantagem competitiva. Os indivíduos também podem se apresentar como recurso essencial e gerar vantagem competitiva, se tornarem estratégicos para a empresa. Como aplica-se o impacto estratégico dos recursos humanos? Quais são esses critérios que apresentam o indivíduo como vantagem competitiva, como recurso essencial? Quando as pessoas criam valor, as pessoas que estão lá, os colaboradores, eles são pessoas que têm um valor de mercado muito grande, um indivíduo que tem um componente de grande valor para o mercado, a sua capacidade é de grande valor, é caro, o talento é raro, aí entra a característica da raridade, valor da raridade. É difícil de imitar o grupo de pessoas bem escolhidas e motivadas, ou o indivíduo que está lá é difícil de ser imitado ou substituído, provável de ser imitado ou substituído, porque ele é raro, porque ele é de grande valor, ou essas pessoas podem ser treinadas para alcançar o sucesso, ou aquela pessoa também pode ser treinada para alcançar o sucesso. Então, quando eu tenho esses elementos, eu reconheço esses critérios no meu recurso humano, em uma pessoa, em um grupo de pessoas, numa área. Quando eu reconheço esses valores, esses critérios, eu estou dizendo que ali eu tenho um grupo que se tornou vantagem estratégica para a organização. Mas lembrando, só vai ser vantajoso para a organização se tiver valor raro, inimitável, ou que a organização tenha condição de usar essas características desse grupo ou dessa pessoa. Se a organização não tiver competência para treinar, aperfeiçoar, usar adequadamente essa pessoa, esse grupo de pessoas, por mais que tenha grande valor, por mais que seja raro e inimitável, mas não se tornará vantagem competitiva. É necessário que sejam valiosos, raros e limitáveis, mas que a organização tenha capacidade de usá-los. Seja organizada de tal forma que use esses recursos valiosos. O recurso humano, o indivíduo, as pessoas. Então, é importante que a organização ela se estruture de tal forma que dê as condições para as pessoas trabalharem da melhor forma possível, identificar
esses grandes potenciais da organização, potencial humano da organização, e use adequadamente para daí extrair vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. É papel do recursos humanos da organização. É papel do gestor de recursos humanos da organização. Cada vez mais, o gestor de recursos humanos da organização tem ido buscar um personagem interno ou externo para lhe ajudar a identificar essas capacidades nos seus colaboradores e gerar vantagem estratégica e transformar numa gestão estratégica dos recursos humanos. Às vezes o gestor ele não tem a condição de fazer isso sozinho, então vai buscar um personagem que o ajude, que é o consultor interno ou consultor externo. Então, às vezes traz um cara que que fez faculdade, que fez uma especialização e que conhece agora, consegue identificar esses potenciais e ajuda, auxilia como consultor o gestor de RH. Quando não tem isso dentro do grupo, vai buscar externamente, terceiriza uma equipe, um grupo, uma empresa que vai fazer esse trabalho de verificação, de análise dos componentes humanos da empresa e nos ajuda a reconhecer esses potenciais e gerar vantagem competitiva em cima do RH da empresa. Então, é importante que o gestor de RH ele esteja atento a isso e busque a melhor forma de aproveitar o potencial humano das organizações, da sua empresa. Então, é importante, para tudo isso acontecer, que haja um planejamento. A gestão estratégica de RH, ela acontece a partir de um planejamento. Tudo começa no planejamento, né? Conseguir as pessoas certas, em um número certo, na hora certa, é importante, é fundamental. Para isso, você tem que ter um planejamento adequado para que lhe dê as condições de alcançar esses recursos. O processo de planejamento, ele acontece em 3 etapas: planejamento, programação e avaliação. Planejamento, programação e avaliação. São as etapas do planejamento de RH. Alguns autores vão chamar isso aqui também de planejamento estratégico de RH. Algumas etapas do planejamento de RH são essas, as principais etapas do caso: planejamento, programação e avaliação. O planejamento é a parte fundamental do processo. No planejamento é feita toda uma varredura ambiental e depois o planejamento dos recursos humanos. Varredura ambiental quer dizer fazer uma verificação no mercado sobre as tecnologias, legislação, competição e economia, sobre os potenciais que tem que a organização ela pode buscar, pode obter para gerar recurso humano para a organização, para trazer recurso humano para a organização, para buscar no ambiente, quer dizer, no mercado, né, opções para melhorar o recurso humano da organização, o mercado de trabalho, as tecnologias disponíveis, identificar a legislação que lhe permita fazer isso ou aquilo, os seus competidores e a própria economia influenciando o planejamento. E depois vou buscar o recurso humano necessário para trabalhar, para desenvolver as atividades da melhor forma possível na empresa, através de uma previsão de demanda, o que eu vou precisar de recurso humano para o meu trabalho, para a empresa, para desenvolver o produto, o processo da empresa, a verificação da oferta interna de mão de obra, dentro da área de produção, dentro da área de comercial, do que eu vou precisar internamente, a oferta externa de mão de obra, como é que está a oferta externa de mão de obra, de acordo com as minhas necessidades, e uma análise de cargos para saber as áreas que eu preciso, as atividades que eu preciso. Então, é feito tudo isso aqui no planejamento de recursos humanos.
muito depois que faz todo esse planejamento, coloca no papel todas as necessidades, objetivos para o RH, aí vai se desenvolver as atividades de recursos humanos e buscar os resultados. E esses resultados serão avaliados com elementos de medição, de avaliação. Então, isso aqui é o planejamento de recursos humanos. Lógico que isso aqui é uma visão geral, uma visão muito superficial, e vocês terão disciplinas que terão mais detalhes sobre como funciona o planejamento de RH, o planejamento estratégico de RH, gestão estratégica de RH. Vocês terão disciplinas que vão abordar com mais detalhes cada etapa, cada passo, cada componente da execução do planejamento estratégico, da gestão estratégica de RH. Isso é importante que lá à frente vocês tenham essa visão mais detalhada. Isso aqui é uma visão muito grosseira sobre o planejamento de RH, que é necessário para o desenvolvimento das potencialidades humanas nas empresas. Tem que começar pelo planejamento. E aí entra a formação dos quadros da empresa, né? Como é que é a formação dos quadros da empresa? Esse vocês estão cansados de saber, coloquei aqui porque eu tinha que acompanhar a linha de raciocínio lá do ABA, para vocês saberem realmente o que vocês estavam estudando lá. Então, isso aqui vocês já sabem, que a formação dos quadros da empresa é por meio do recrutamento, e esse recrutamento vem por meio interno e externo, né? O recrutamento interno é promovendo pessoas internamente, externo é captação do mercado externo. E a seleção, depois do recrutamento, que os indivíduos contratados irão passar, entrevistas, consultas, exames, testes que acontecem, para que ele, e também, uma vez que já estão lá dentro, contratados e tal, aqueles que já estão lá também, muitas vezes, há uma necessidade de recolocação, quer dizer, indivíduos serão demitidos e simplesmente não pode ser demitido de qualquer forma, né? Os indivíduos, os colaboradores não podem ser demitidos porque o patrão não vai com a cara dele. Tem que ter toda uma justificativa racional para que o indivíduo seja demitido. E aí entra também a responsabilidade da empresa em ajudá-lo na sua recolocação, né? Que isso entra no programa de demissão. É demitir, mas olha, a gente vai te acompanhar, a gente vai te dar uma ajuda, a gente vai te ajudar a te realocar no mercado. Temos empresas parceiras que podem estar precisando do teu perfil e assim vai. Então, não é simplesmente demitir, tem que ter todo um processo, um programa de demissão. Essa demissão, normalmente, é uma prática de downsizing dentro da empresa. É uma prática muito comum em que há uma necessidade de reduzir o quadro, para reduzir os custos da empresa, reduzir as despesas. Está operando no vermelho, precisamos diminuir as despesas para poder equilibrar novamente, então vamos precisar de demitir pessoas. É uma prática que nós chamamos de downsizing. Então, os quadros da empresa, basicamente, eles são desenvolvidos dessa forma. Isso vocês sabem muito bem, né? Eu já deve ter, alguma disciplina já deve ter trabalhado com vocês. Tem todo o treinamento e desenvolvimento, que o indivíduo, as pessoas, o recurso humano, de um modo geral da empresa, precisam passar. Os colaboradores, os operadores e os gestores, os administrativos, operadores e gestores, todos precisam estar continuamente passando por um processo de treinamento e desenvolvimento para que eles não fiquem desqualificados, né, com o tempo. O que acontece? A gente sabe que novas atividades vêm surgindo constantemente, novas formas de trabalho, novas formas de desenvolver as atividades, novas áreas se desenvolvem para trabalho. Então, muitas vezes, a necessidade daquele indivíduo ele já se recapacitar para poder ele se enquadrar novamente naquela atividade. Então, a empresa ela precisa oferecer todo uma condição, um programa de treinamento e desenvolvimento para os seus
os colaboradores. Lembrando, não é só para funcionário, é para todos. O operacional, o administrativo e o gestor também. Todos precisam estar se recapacitando, se aprimorando, fazendo upgrade. Então, são vários programas de treinamento, avaliação de necessidades, que tem que passar primeira etapa desse processo de treinamento. Ele tem que passar primeiro por uma avaliação de necessidades. É uma necessidade realmente de fazer upgrade do pessoal, eles já estão desatualizados, não estão produzindo mais do jeito que era. Chegou equipamento novo, tecnologia nova, precisa atualizar ele sobre essas novas tecnologias, novos sistemas. Depois dessa avaliação de necessidades, passa pela concepção de programas de treinamento, como vai ser o treinamento. O treinamento vai ser in loco ou vai ser off local, quer dizer, fora da empresa. Os métodos e locais de treinamento, onde serão feitos os treinamentos e como serão feitos esses treinamentos, qual a metodologia que vai ser utilizada para isso, vai ser por um ambiente virtual de aprendizagem, vai ser presencial. E, finalmente, a fase de avaliação da eficácia do programa. Se os profissionais que foram recapacitados, foram treinados, passaram por um novo desenvolvimento, se eles agora estão oferecendo resultados melhores do que antes da capacitação. Então, essas fases aqui, elas precisam ser seguidas no programa de treinamento e requalificação profissional. E aí tem vários. Por exemplo, para gestores, administradores, normalmente é a prática do coach, né, que é oferecido para desenvolver os seus talentos, suas competências, suas habilidades com mais eficiência. E precisa passar por uma avaliação de desempenho, né? Todos os profissionais humanos, todo o recurso humano da empresa, ele precisa estar sendo avaliado, seu desempenho constantemente, periodicamente, né? É responsabilidade do gestor realizar periodicamente essas avaliações de desempenho, que é o estudo de performance dos funcionários e suas funções. Se bem feitas, elas podem ajudar a melhorar o desempenho e melhora a remuneração, chances de promoção, alimentar a comunicação entre os gestores e aumentar a eficácia dos funcionários da empresa. Se mal feito, essa avaliação de desempenho pode causar ressentimento, reduzir motivação, piorar a atuação e até mesmo expor a empresa a processos judiciais. Aquela avaliação, houve uma insatisfação da pessoa que passou por aquela avaliação, acho que não, peraí, não está batendo. Houve uma má vontade por trás dessa avaliação de desempenho, isso acontece, infelizmente isso acontece. Profissionais, gestores que querem prejudicar, querem tirar tal indivíduo da empresa, então burlam a avaliação de desempenho, traçando uma forma de que eles venham a ser negativados em suas atividades. Isso vai gerar um problema muito sério. Então, há uma necessidade de valor ético, moral também, acompanhar esse processo de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho tem dois objetivos básicos e igualmente importantes. Um dos objetivos é a administração, que fornece aos gestores as informações que eles necessitam para tomar decisões sobre remuneração, promoção e decisão dos funcionários. Então, é importante para o administrador tomar as decisões sobre como proceder com seus funcionários. E tem também o objetivo do desenvolvimento, que serve para os indivíduos, se identificar, se planejarem, se autoavaliarem nos seus processos. Essas avaliações de desempenho, elas podem contemplar 3 categorias básicas de desempenho dos funcionários. Quando elas são usadas, elas contemplam essas categorias. Avaliações de características, que envolvem julgamento do desempenho do funcionário. O avaliador indica em que medida o funcionário apresenta características como iniciativa, liderança e atitude. Essa é a avaliação de características. As avaliações comportamentais, que elas são subjetivas, elas focam em aspectos observáveis de desempenho. Elas usam escalas que descrevem comportamento específico e prescrito.
pode ajudar a garantir que todo interessado entenda o que as notas efetivamente medem. Quer dizer, essa avaliação comportamental é como o indivíduo se comporta diante das suas atividades. E essas avaliações de resultados, que tendem a ser mais objetivas, porque elas levam em consideração dados de produção, dados de vendas, dados de produtividade, dados de lucros. Então, elas são bem mais objetivas. Essas aqui são subjetivas, essas aqui são meio termo. Então, cada grupo de avaliações ela tem os seus focos principais. Analisar resultados, comportamento ou características emocionais do indivíduo. Também no AVA, você fala sobre dois tipos básicos de avaliação de desempenho. Né? Lá apresenta a avaliação de resultado, que é esse aqui, que é mensurado quantitativamente, né? Através de dados quantitativos, né? Quanto foi produzido, quanto foi vendido por aquele funcionário, etc. Quanto foi atendido. E tem uma avaliação chamada 360 graus. A avaliação 360 também é conhecida como feedback 360. As empresas têm muito utilizado, os profissionais de RH têm muito utilizado. Como a gente vai dormir? Não, assim quebrou não. Os consultores de RH têm muito utilizado esse feedback 360 ou avaliação 360 para avaliar o desempenho dos colegas. Porque quando ele faz 360 graus, como é que funciona essa avaliação 360? Quem está sendo avaliado se autoavalia, é avaliado por parceiros, por colegas de trabalho, é avaliado pela chefia, é avaliado por clientes, por todos aqueles que têm alguma relação cíclica com aquele profissional, são trazidos para avaliá-lo em várias... Tu não vai se trocar, não? Vou só tirar aqui o áudio de alguém. Que alguém está falando demais ali, não está dando, né? Então, vamos lá. Então, essa avaliação 360, como eu estava falando, ela vai ser avaliada por todos os indivíduos que estão em volta do trabalho daquele indivíduo, que tem alguma relação com o trabalho daquele indivíduo. Colega, chefe, parceiro, cliente, todos entram na avaliação do indivíduo. Por isso é chamado de avaliação 360 graus. Parte do indivíduo, uma autoavaliação, e das demais pessoas que têm relação com ele. Prática muito comum, muito utilizada hoje nas empresas, essa avaliação 360 graus, para avaliar o desempenho dos colaboradores. Aí eu pergunto, até aqui, eu estou conseguindo ser compreendido por vocês? Alguma coisa passou? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Vamos lá? Break para vocês poderem contribuir comigo. Vamos lá, minha gente, me ajudem aí. Preciso de um feedback, uma avaliação 360 aí, rapidinho. Alguém pode me ajudar? O que nós falamos até aqui, está dando para ser compreendido? Está ajudando? Vamos lá, gente. Abre o microfone, me dê o feedback, por favor. Sim, está sim, professor. Opa, obrigado, Anne. Mais alguém? Precisa de mais alguém? Tá, professor, tá ok. Opa, Franciele, obrigado. Mais uma pessoa aí para... Tudo certo. Opa, Carla, obrigadinho. Perfeitamente, professor. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha compreendido, por favor, puxa o microfone, abre o microfone e pergunta, professor, não entendi isso. Acho que é importante que haja entendimento aqui, porque isso aqui até faz parte lá da atividade avaliativa que eu passei para vocês. Tem conteúdo aqui que vai responder questões lá, viu?
Sim, senhor. Então é importante que tirem dúvidas, que vocês já vão aproveitando, pegando o gancho de, isso aqui já responde tal questão. Claro que eu não vou dizer qual é, mas que responde várias questões aqui respondem. Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre decisões sobre remuneração. E sabe que outra preocupação da gestão de RH é a remuneração. Tem que ter a preocupação com a qualidade das pessoas, só que as pessoas, como a gente já viu lá na história da administração, que as pessoas elas trabalham, a principal motivação do indivíduo para o trabalho é a sua remuneração. Precisa ser remunerado para tal. E aí entram outros fatores que depois, além da remuneração, que o motivam ao trabalho. Mas a remuneração ainda é o elemento fundamental. Então, essas decisões sobre remuneração ela é muito importante. Todos esses processos, o RH tem sua grande relevância. Contratação, desenvolvimento, verificação do potencial dos indivíduos, uso como vantagem estratégica, tudo isso é importantíssimo. O profissional de RH ele precisa dominar essa arte para que ele possa obter os melhores resultados através das pessoas que ele vai gerir. Ele precisa saber gerir da melhor forma possível o seu pessoal, o seu RH. Muitos profissionais da área de RH hoje, os cientistas, pesquisadores da área de RH, eles já trazem a nomenclatura de gestão de talentos hoje. Na verdade, já há um tempinho já que é denominado gestão de talentos, RH. Por que gestão de talentos? Porque vai buscar cada talento individual para desenvolver da melhor forma possível aquela atividade e gerar com isso os melhores resultados. Mas para que esse talento seja devidamente utilizado, o gestor de RH, juntamente com seus consultores, seus assessores, consultores, precisam saber potencializar isso, precisam dar as condições e precisam manipular de tal forma que gere esses resultados. É importante conhecer com profundidade cada aspecto do RH. A remuneração também é extremamente importante. Saber lidar com a remuneração dos indivíduos é fundamental, porque é o que mais motiva o profissional. Então, aqui nós temos um mix de remuneração e como ele é influenciado. Os fatores principais que influenciam o que nós chamamos de mix de remuneração. O que é um mix de remuneração? São os conjuntos de fatores que incidem sobre a remuneração do indivíduo. As leis, os valores da empresa, as características da empresa, a cultura da empresa, as ações externas de sindicatos, tudo isso são elementos que vão entrar dentro do mix de remuneração. Tanto é que ele tem dois fatores que influenciam esse mix de remuneração, os internos e os externos. Os fatores internos são a remuneração da empresa, a remuneração da própria empresa, como acontece, a estrutura remuneratória da empresa, as tarefas de cada cargo, porque cada tarefa tem a sua forma de ser remunerado, o valor relativo do funcionário, todo funcionário tem um valor relativo. Quanto custa você para a empresa? E a capacidade de pagamento do empregador, até onde ele pode pagar. Então, esses fatores são fatores internos, né? E os fatores externos são aqueles que vêm de fora, agindo sobre a empresa. São as condições do mercado, o mercado de trabalho, dizendo que está muito valorizado esse profissional do mercado, e aí isso acaba gerando um fator interno. Os salários regionais, salários daquela região, como são praticados, a negociação coletiva, né? Exigências legais, pressão sindical,
também. Todos esses são fatores externos. Então, esses fatores internos e externos, esses que vão determinar a remuneração do indivíduo, do colaborador. Um plano de remuneração eficaz, que vai gerar os melhores resultados, ele exige 3 tipos de decisão desse plano de remuneração. A primeira decisão é o nível salarial, né, que tem que ser usado como base. A estrutura salarial, aqui lê-se estrutura salarial, está errado bem aqui, estrutura salarial. Como remunerados os indivíduos numa estrutura hierárquica, né, do superior para o inferior. E as decisões individuais de remuneração. Aí já vai indivíduo por indivíduo, por exemplo, da mesma faixa, que podem estar sendo remunerados diferentemente por conta das suas atribuições, por conta das atividades a mais que faz. Então, essa estrutura, essa decisão, esse plano de remuneração, ele funciona sobre essas decisões aqui, o nível salarial, a estrutura salarial e as decisões individuais de remuneração. E ainda tem os benefícios, né? Porque não é só remuneração, mas o indivíduo também tem direito a benefícios. Tem também direito a benefícios, além da sua remuneração. E aos benefícios exigidos em lei e os opcionais para o empregador. Aqueles que são determinados por lei, por exemplo, benefícios legais. O FGTS é um benefício legal. O que é o FGTS? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Vale Transporte é determinado por lei. O 13º salário, as férias. Então, são os benefícios que, além da remuneração, precisa ser devidamente calculado e aplicado com benefício aos funcionários colaboradores. E tem aqueles opcionais, que é a opção da empresa, mas isso é uma forma de melhorar a qualidade do trabalho, de motivar o trabalho do indivíduo. Quanto mais benefício você oferece para ele, mais voluntarioso, mais engajado ele se torna o seu colaborador. E aí nós temos exemplos de bolsa de estudo, auxílio-refeição, assistência médica, todos esses aqui são exemplos de benefícios opcionais ou acessórios, que alguns chamam também, opcionais ou acessórios, que é oferecido pela empresa como meio motivacional. Que chama bastante a atenção também das pessoas na questão, principalmente acho que da assistência médica, em questão de planos de saúde. Hoje em dia as pessoas acho que procuram empregos visando nesses benefícios opcionais, principalmente. Verdade, cara. Tanto é que não aparece numa vaga de emprego, tá lá. Não é mais só salário que eles colocam lá na hora que eles oferecem uma oportunidade, uma vaga. As empresas, elas também gostam de deixar bem claro os benefícios opcionais. Ainda além do salário tal, 1.300, 1.500, salário mínimo, ainda oferecemos bolsa de estudo, oferecemos assistência médica, você tem ticket de refeição. Ticket de refeição não é um benefício legal, é um opcional. Então, isso aí para motivar mais o indivíduo no sentido de buscar aquela oportunidade de trabalho. E também para manter, né? Para manter o funcionário, retê-lo e ele se sentir mais qualificado, mais motivado para trabalhar. Conheço empresas que refeição e assistência médica é melhor, bem melhor do que o salário em si que eles pagam. Verdade. Se E for as avaliar... pessoas não saem justamente por esse motivo. Isso, se for avaliar, tem vários benefícios opcionais que são bem mais rentáveis que o salário, que compensam. Por exemplo, assistência médica é um plano de saúde, é um exemplo. O plano de saúde dá o olho da cara. Verdade. 300, 400 reais. Se você tivesse só o salário, e aí com todas aquelas deduções, tivesse que pagar o plano de saúde, não ia sobrar muita coisa. Uhum. Outra coisa é o ticket de refeição.
ajuda muito em tickets ali que são bem valiosos, tickets de várias empresas de médio e grande porte, são bem rentáveis, e as pessoas têm uma economia significativa no salário por conta desse ticket de Sim. refeição. Empresas que oferecem bolsa de estudo também para filhos dos colaboradores, né, dependentes. E são vários benefícios que realmente são extremamente importantes para a retenção do funcionário, para a motivação e retenção do funcionário, do colaborador. Então, gente, isso aqui é o que foi visto naquelas 3 UAs, unidade de aprendizagem 1, 2 e 3, da unidade 4. Foi abordado principalmente questões de RH nessa unidade. A questão sobre gestão estratégica das pessoas, sobre recrutamento e seleção de pessoal e também decisões sobre remuneração, que são os fatos mais abordados nessa unidade. O que nós vimos aqui, desempenho, o planejamento estratégico e os novos paradigmas da gestão atual para a gestão de pessoas. Abro agora para tirar em dúvidas. Liderança também foi falado. Quem quiser agora perguntar alguma coisa, quem quiser tirar alguma dúvida sobre o que foi explanado aqui, por favor, fique à vontade. Eu gostaria que vocês agora contribuíssem. Vamos lá. Quem pode aí, quem quer perguntar alguma coisa, ou demonstrar satisfação e insatisfação de alguma maneira, estamos aqui para ouvir. Rosineide ali está escondendo com a mão ali alguém, não sei quem é, não sei se é ela mesmo que ela está se escondendo. O que foi, Rosineide, que você está se escondendo aí? Não adianta que Estou ninguém está vendo. escondendo não, professor. Ah, muito bem. Você é uma menina tão Porque eu bonita, estou não no precisa se hospital esconder. com meu irmão, aí eu tô caladinha. Que bom. Como é que está seu irmão? Tá bem melhor, graças a Deus. Graças a Deus. Ele vai sair daí totalmente recuperado em nome de Jesus. Amém. Sim. E aí? E aí, André? Deixa eu te ouvir um pouquinho. O que tu achou aí do conteúdo? Conteúdo, como sempre, muito bem explicado, a gente consegue Obrigado. compreender perfeitamente. Eu teria só uma dúvida na questão de remuneração, assim, para a gente que trabalha na área de recursos humanos. Como que fica, porque assim, acho que todo mundo tem essa dúvida, o mercado de trabalho hoje está sendo muito preconceituoso com pessoas que concorrem a determinadas vagas e tem uma certa idade mais avançada. Como que é tratada a questão de salário? Pode haver essa mudança por parte da empresa ou o gestor ele pode interferir nesse quesito ou não? Sim, quando a gente fala nessa questão de idade, esse é um elemento que ele pode pesar na remuneração. O que acontece? Muitas vezes estamos a remuneração ela recai principalmente sobre esses fatores aqui que nós vimos aqui, né? Sim. Como é calculado, como é apresentado o indivíduo com mais tempo de serviço, logicamente que ele tem uma bagagem, tem um know-how, ele adquiriu experiência empresarial, ele adquiriu conhecimento maior que os mais novos sobre os procedimentos, sobre a cultura, sobre as práticas, sobre principalmente a sua atividade. E isso dá um valor, aí já entra a questão não valor físico, mas um valor agregado de conhecimento, um capital intelectual que ele retém, que pode transformar ele num elemento fundamental, num componente essencial.
Mas, e aí, aquele indivíduo, ele não agrega mais valor para a empresa? Então, o gestor, ele precisa fazer essa análise de desempenho. É bem aqui que ele vai tomar as decisões sobre o que fazer com determinado colaborador em relação à sua idade, ou em relação à sua capacidade, ou em relação às suas atribuições, ou em relação ao seu comportamento. Então, nessa avaliação de desempenho que todo gestor ele vai desenvolver, ele precisa fazer periodicamente, ou ele faz mensalmente, ou ele faz quinzenalmente, ou ele faz semanalmente, vai depender das necessidades da empresa e como ela funciona. Ele precisa avaliar esses fatores, né, características, comportamento e resultados, para saber o que fazer com cada componente humano da empresa. Essa avaliação de desempenho é fundamental para saber se há uma necessidade de desligamento, realocação, rotatividade, turnover, no caso do indivíduo, ou levá-lo para a qualificação. Essa avaliação de desempenho aqui é fundamental. O gestor ele precisa fazer essa avaliação de desempenho para poder avaliar os seus contribuintes, seus colaboradores e fazer o melhor, tomar a melhor decisão sobre cada um, o que fazer. E aí também entra a característica lá da liderança que nós falamos lá. Tudo isso é integrado, tudo isso é ligado, tem uma relação íntima do desempenho com o papel de liderança, onde ele vai assumir o papel de tutor, ou ele vai assumir o papel de carismático, ou de coach, para que se ele for um profissional tiver um papel de gestor também, ele precisa assumir o papel de coach para desenvolver aquele potencial. Então, tem que começar por aqui, ó, avaliação de desempenho. Todos precisam passar por essa avaliação de desempenho e daí o gestor vai tomar as melhores decisões sobre o que fazer com cada indivíduo, a partir dos seus resultados. Entendeu? Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser aleatório, não pode ser irracional, tem que ser sempre dentro de um processo racional. O que é o processo racional que eu digo? É um processo que passa por uma análise, uma verificação, dados observados, dados levantados, análise de diversos fatores, e aí sim pega tudo isso aí, gera um relatório que vai lhe dar as condições de julgar adequadamente, de forma ética e profissional, cada um dos indivíduos da empresa. Entendeu? Compreendi. Seria isso? Perfeitamente. Sim, perfeitamente. Muito bom, André. Muito boa a tua pergunta mesmo, muito procedente. Franciele, você está por aí, Franciele? Senhor, estou escutando. E aí? Deu para entender direitinho? Deu sim, professor. Que E bom. como você estava falando aí, nas aulas que a gente já teve, a gente vê o quanto é importante a avaliação de desempenho. Até mesmo para saber, certo que a gente, como você estava falando, a avaliação de desempenho, ela vai abordar aqueles colaboradores que precisam ser desligados, aqueles que precisam de promoção. Também aborda um tópico muito importante, que é para ver a satisfação dos colaboradores, né, em relação à liderança, em relação à empresa. Promoção, ajuste de remuneração, dá um benefício ou outro. Exatamente. E tudo isso é muito importante para que o colaborador ele se sinta mais integrado ao seu ambiente de trabalho e produza mais, né? Muito bem, Franciele, isso mesmo, perfeito, muito bom. Jaine, contribua conosco, Jaine. Jaine está por aí? Deixa eu ver, Carla já tem contribuído comigo bastante.
toda a aula, professor. Opa, todo tempo. Carla é indiscutivelmente aqui uma referência pra gente. Ave Maria. Anne, tá por aí a Anne? Oi, Anne, deixa eu ver o seu parecer aí. Vai, fala pra gente o que você achou. Ai, sobre avaliação de desempenho. Sobre tudo que nós vimos aqui, alguma coisa que te chamou mais atenção. Professor, sobre esse assunto não foi nenhum bicho muito assim de sete cabeças para mim, porque no período passado eu apresentei justamente a minha equipe, aliás, em relação a todas as equipes, estavam falando sobre avaliação de desempenho, só que em vários aspectos, entendeu? Abordava vários aspectos em relação a uma organização. Então, não foi tão assim complexo para mim, não, entendeu? Se soubesse disso, eu tinha te chamado mais para participar do negócio aqui. Foi bem suave. Bom, fico feliz. Espero que realmente você tenha desenvolvido uma boa apresentação com esse material na Foi sim. oportunidade. Tenho certeza que sim. Você é muito competente. Bem. Samara. Oi, Samara. Samara tá aí? Deixa eu ver. Na falta de Samara, Jaine, Samara. Leobert está com o microfone aberto e vai logo falando. E aí, Leobert? Leobert, ele é impressionante. Na hora que não é para falar, ele fala pelos cotovelos. Ele fala demais, faz piada, faz tudo. Mas na hora que é para ele comparecer e participar, aí pronto, ele some o indivíduo. Aí ele vai passear com o filho, aí é horrível. Enildo, você está na casa. Fala com a gente, Enildo. Boa noite, Enildo. Eu tô achando que esse pessoal, eles entram... Estão só marcando a presença. Estou só marcando a presença, deixa lá. Ah, mas a pessoa vai pensar que eu estou lá. Mas capa o gato, vai dormir, vai lanchar, vai comer, vai fazer N coisas e deixa só conectado. É bom se eu fazer assim, quando se eu entrar na videoconferência, se eu pego uma lista de chamada e faz chamada. Quem responder é porque realmente está ali na aula. Estou aqui, ó, a gente já está sabendo. Mas só funciona no final isso daí, porque no começo tá todo mundo, no finalzinho aqui não tá ninguém. É verdade. Se fizer no e aí começo... o povo vai saber. Olha, ó, tá vendo? Fazendo aqui, ó, tô fazendo a verificação agora. Vocês são prova, vocês são testemunha. Então, olha lá. Deixa eu ver se a Milena. A Milena eu tenho mais sorte. Ah, Milena. Oi, meu amor. Oi, Milena. Boa noite, anjo. E aí, Quer Milena? feedback sanduíche? Olha, quero te ouvir agora. Vamos lá. Quer outra Contribui. coisa. O que você achou da aula aí? Tem alguma coisa que lhe chamou a atenção? Bom, professor, agora sim, não vai dar muito para acompanhar essa aula, né? Porque como eu vou ter trabalhado, tô chegando tarde, né? Então eu vou poder fazer o máximo que puder para me acompanhar essa aula, né? Você sabe, né? E aí? Aí, não, eu gostei bastante, entendeu? Gostei bastante. A gente já sabe um pouco, a gente já, devido aos outros períodos, né? Que a gente já teve algumas aulas com os outros professores. E também eu tô vendo isso na prática agora no serviço, né? Então, foi bastante proveitoso. Eu espero que você aproveite esse conhecimento todo e cada vez mais possa praticar isso no seu trabalho e você só cresça nele. Obrigada. Enquanto isso, Jaine, Samara e Enildo, será que alguém vai se manifestar agora? Desaparecido. A gente vai embora e eles vão ficar aí, tá acredita? Eles vão fechar a sala. Eles vão fechar a sala. Olha, eu vou logo avisando. Vocês estão testemunhando. Eu vou tirar ponto de Jaine, vou tirar ponto de Samara, vou tirar ponto de Enildo.
E Lelbert também, não pode esquecer o Lelbert, porque não quiseram se manifestar. Pô, vai esperto, professor. Olha, tá vendo? Ó, Rosineide lá com o irmão, lá, Dodói, mas já está nos acompanhando e está participando. Que coisa, rapaz. Gente, mas e aí? Tudo tranquilo, né? E a nossa atividade avaliativa, vocês estão desenvolvendo, estão fazendo? E a Eu também. Para atividade? falar a verdade, eu ainda Então, vou nem vi, verificar ela mas hoje. Ainda dá uma olhada. não olhei essa atividade. Não. São 6 Né? questões, né, professor? Aconteceu algum probleminha com ele.